Então, pessoal, nos meus vídeos eu vou estar sempre falando sobre várias questões. Questões políticas, questões religiosas, porque a religião e o Estado, né, eles estão de braços unidos, né? Foi Constantino que fez a junção de igreja e Estado, então eles estão abraçados. A religião e o Estado estão abraçados. Hoje não surte tanto efeito a Igreja Universal Romana, a Igreja Católica Romana, mas já teve muita influência. Hoje não tem tanta influência, mas ainda assim tem bastante influência, tá? Bastante influência nas questões culturais, muita coisa tem influência ainda da Igreja Católica, a Igreja Universal Romana. E antigamente, na época medieval, a igreja tinha muito poder de Estado, né? Então fez a junção Constantino com a Igreja Universal Romana, a Igreja Católica Romana, foi feita essa junção, e os modos operantes da igreja era parecido com os do Estado, que era cobrar indulgência, o Estado cobra imposto, que era multar, penalizar, a igreja confiscava os bens e obrigava a fazerem voto de pobreza. Manter a nação ignorante, também. Manter as pessoas ignorantes para poder dominar e subjugar essas pessoas, escondendo, ocultando o conhecimento, sistematizando, limitando, mentindo e omitindo. Então, tanto é que a palavra clero significa os que sabem, e plebe, os que não sabem. Clero, aqueles que sabem. Plebe, aqueles que não sabem. E por que não sabem? Por que não sabiam? Porque não quiseram que soubessem. Nunca quiseram. Sempre quiseram a nação ignorante. O próprio David Rockefeller disse: não quero uma sociedade pensante, quero um povo servil. O David Rockefeller é um dos mentores da Unesco. Ele não vive mais, mas a sua filosofia está impregnada. A sua ideologia está impregnada de não querer uma sociedade pensante, e sim um povo servil. É proibido pensar, só obedeça, só acate ordens, sem questionar. Então a igreja fazia isso. Então a gente herdou muita coisa da época medieval. Tanto é que na época dos papas, tinha as cruzadas, e eles colocavam até crianças nas cruzadas. Pesquise aí, Cruzada das Crianças. E também a Satânica Inquisição. A Inquisição Espanhola foi uma das piores, mas existiu a Satânica Inquisição, porque foi satânica mesmo. Não foi Santa Inquisição. A igreja cometeu muitos crimes. Cometia, por exemplo, a questão de simonia, que é o ato de se usar a religião, a religião, para se beneficiar monetariamente, financeiramente, politicamente e individualmente. Usar a religião para se beneficiar de alguma forma. Financeiramente, politicamente, culturalmente, como influência para se alcançar poder e controle. Entendeu? Então os modos operantes são iguais. São iguais. Quando eu falo sobre doutrinação, a doutrinação fascista sempre existiu. Existia lá na Itália, em Roma, na Itália. Existia na Itália na época de Benito Mussolini, o fascismo, que também é doutrinação, é parecido com o comunismo. Entendeu? Que é a doutrinação das massas. É a megalomania. Entendeu? É criar um inimigo imaginário para unir o povo. Manter as pessoas doutrinadas e adestradas nas escolas. Aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro colégio, a primeira escola foi Pátio do Colégio. Se eu não me engano, em São Paulo. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi em São Paulo, a primeira escola do Brasil, fundada pelos jesuítas. Pátio do Colégio, pesquise aí. Os jesuítas fundaram essa escola aqui no Brasil, Pátio do Colégio. E por que eu estou citando os jesuítas? Porque, coincidentemente, os jesuítas também, através de Paulo Freire e Anísio Teixeira, aqui no Brasil também criaram esse sistema de doutrinação nas escolas. Depois vocês leiam Pedagogia do Oprimido. Eu estou lendo, não entendi muita coisa não. É igual o Manifesto Comunista, não entendi nada. Não entendi nada. Manifesto Comunista é complicado de entender. É igual a Arte da Guerra também. A Arte da Guerra, ou livro complicado para entender.
É muito repetitivo. O Manifesto Comunista não entendi. Agora eu sei. Eu não entendi o Manifesto Comunista, mas eu entendo um pouco do comunismo. Até porque o próprio Papa, ele faz parte da Internacional Comunista. E tem muitos políticos, até de meia, de centro lá, centro-direita, centro-direita, que são membros da Internacional Comunista. Então não se iluda, meu irmão. É trotskismo. Trotskismo, que é o comunismo mundial e permanente. Aqui no Brasil mesmo, eles querem criar a Pátria Grande. Ou a USAL, Unasul, Foro de São Paulo. Fica em Quito, no Equador, a sede da USAL. O Foro de São Paulo. O nosso país, infelizmente, ele é comunista até na Constituição. Artigo 4º, parágrafo único. Elaborado por Michel Temer. Constituição de 1988. Pode abrir aí, confira. Então o nosso país é comunista até na Constituição. Não se engane. Não se engane. Não existe regime perfeito, o que existe é um perfeito regime. Não existe regime perfeito, o que existe é um perfeito regime. E qual seria o regime ideal? Não sei. Não sei. Eu sei que até agora nós não alcançamos o ideal. Alcançamos os menos piores. Né? Porque o fascismo, o nazismo, o comunismo, o socialismo, tudo é financiado pelo capitalismo ou pelo metacapitalismo. Tudo é dinheiro, tudo é capitalismo. Financiado pelos poderosos. As oligarquias, as poligarquias, as multinacionais. Os banqueiros, os grandes banqueiros. Entendeu? Empresas internacionais e multinacionais. Grandes banqueiros, oligarquias e poligarquias, são eles que financiam a eleição dos políticos no país. E depois os políticos ficam reféns, são lacaios. São lacaios e tem que fazer o que o papai manda, o que o dono manda. Eles são vassalos, eles são suzeranos, são vassalos, aliás. Eles são vassalos. E os suzeranos são as multinacionais, as empresas internacionais, os banqueiros, as oligarquias, as poligarquias. São os que detêm o poder, os grandes latifundiários, são os donos do mundo. São esses camaradas que comandam a política no Brasil. Eles que determinam a nossa vida, como vai ser, o que vai ser e se vai ser. Então, o despertar da consciência é isso, é saber que você vive em uma caverna, em uma matrix. Ah, você não vai mudar o mundo, mas o mundo não pode te mudar como ser. Interferiu no senso incomum ou insenso, interferiu na sua privacidade intelectual, feriu a sua, como se diz, subestimou a sua inteligência, não aceite. Por isso que é importante ler, você lê e usa o que eles escrevem contra eles mesmos. Por exemplo, eu aprendi que royalties é aquilo que pertence ao rei. Royalties, tributo, era um imposto pago ao tribuno, para homenagear o tribuno na época romana. Imperador romano, os patrícios. Tributo é homenagem aos patrícios da antiguidade, eram os caras. Entendeu? Tributo. Pedágio na época medieval. O nome nem poderia ser pedágio, já está errado. Primeiro porque é da época medieval. Segundo porque pedágio é para quem anda a pé. O nome correto deveria ser rodágio. Porque o pedágio era cobrado para aquelas pessoas, os vassalos, os suzeranos cobravam dos vassalos, se eu não me engano. Acho que era isso. O pedágio. E eles puxavam carroças. Ou andavam até a pé com sacos nas costas. Então o pedágio é uma coisa tão ultrapassada e está adotada aqui, no século XXI. E é da época medieval, se eu não me engano, século XVI. No século XXI, mais de 500 anos depois, 600 anos por aí, a gente tem pedágio na América Latina, na América do Sul, que não tem nada a ver, mano. Nada a ver, pedágio. Sabe o que significa o pedágio? O pedágio é assim, você tem sua casa, você comprou a casa é sua. Você paga o IPTU, paga a prestação da sua casa, ou já quitou. Aí para você passar da sala para a cozinha, você tem que pagar uma taxa. A casa é sua, você paga o IPTU, que no caso dos veículos são o seguro obrigatório e o DPVAT, o seguro obrigatório e o licenciamento, né?
E aí, para você circular dentro do país, você tem que pagar o pedágio. Quer dizer, você está pagando 2 vezes pela mesma coisa. Isso é um tapa na cara. Isso é subestimar a inteligência do povo. É um tapa na cara do cidadão de bem, do ser pensante. É subestimar qualquer ser pensante. Pessoal, no próximo vídeo eu falo mais. Senão o Kawai não vai entregar o vídeo. Forte abraço. Josué o Pensador no Kawai. Josué o Pensador no YouTube. Josué o Pensador Brasil e Josué o Pensador DF. Os dois, beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo.